O testemunho que você vai ouvir agora são histórias reais da vida do jovem missionário Adelson Nunes, um homem chamado por Deus para ministrar sua palavra. Ouçam atentamente este testemunho. Eu gostaria de saudar todos na paz do Senhor Jesus e levaria você neste momento a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Salmos, capítulo 40, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu estou aqui nessa oportunidade para abrir o livro da minha vida e relatar a minha experiência de vida que eu tive ao encontrar o Senhor Jesus na minha vida. Meus prezados ouvintes da palavra de Deus, o que eu tenho a dizer aos vossos ouvidos nesta oportunidade não é alguma coisa que eu, na verdade, li em um jornal, ouvi, na verdade, uma revista, em um recorte, mas é uma experiência verdadeira, uma experiência gloriosa que eu tive ao encontrar o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Uma vida sem Jesus é como um dia sem sol. Uma vida sem Jesus é como uma noite sem estrela. Uma vida sem Jesus é como uma fonte sem água. Uma vida sem Jesus é como uma rosa sem perfume. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter riquezas, você pode ter bens materiais, você pode ter casas, carros, fama, você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver Jesus na tua vida, você não tem nada. O homem ele tem um vazio muito grande, meus amados, no coração. E esse vazio é do tamanho do Espírito Santo de Deus. E eu tive uma experiência de vida que marcou poderosamente a minha vida. E eu estou aqui para narrar em nome de Jesus. Eu sou oriundo da Bahia, uma família muito abençoada. Meus pais já faz, na verdade, 16 anos que serve ao Senhor. Nós somos uma família de 8. Comigo, eu sou a última geração da família, sendo 5 homens e 3 mulheres. E como na Bahia predomina, na verdade, uma malignidade tremenda, apesar de que Deus está mudando a história daquele lugar, eu fui vítima de uma obra de macumbaria. Eu fui vítima de uma oferenda maligna a demônios para atingir a última geração da família, que sou eu. Eu sou o mais novo da minha família, o filho caçula da família. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, prepare o seu cinto de segurança para ouvir verdades inefáveis, verdades tremendas que sucedeu na minha vida. Tudo começou através de umas influências malignas na minha vida, aos 2 anos de idade. Assim como Jesus Cristo, assim como Moisés foi alvo de tentativa do adversário, o inimigo queria ceifar a vida do Senhor Jesus e a vida de Moisés, assim também aconteceu na minha vida aos 2 anos de idade. Eu fui vítima de uma enfermidade por nome de desidratação. Deu a primeira vez, a segunda vez, a terceira e a quarta. E os médicos disseram que eu não teria mais nem uma possibilidade de voltar a viver. E sentenciou a minha vida ali naquele momento, diante da minha mãe, com certeza. E Deus já estava movendo na situação aos 2 anos de idade, e você vai saber por quê. A minha mãe, ela desesperada, ela foi procurar todos os meios, todos os recursos para que eu pudesse me ver livre daquela doença,
daquela enfermidade. O médico disse: mãe, ele vai entrar, mas ele não vai voltar mais, porque o Adelso está num caso muito precário, ele está perdendo muito peso, ficando muito magrinho. E ali a minha mãe, desesperada, ela buscou uns remédios de ervas, uns remédios de mato, para que ela pudesse me dar. E aquele remédio era para dar somente a adulto. E eu, aos 2 anos de idade, eu tomei aquele medicamento. E segundo a minha mãe, eu fui curado dessa enfermidade. Mas hoje eu bendigo o nome do Senhor Jesus. Eu exalto o nome do Senhor Jesus, porque pelo conhecimento, meus amados, que eu tenho do Senhor hoje, eu sei que não foi aqueles remédios de ervas que me curou, que na verdade me libertou, mas sim foi as mãos do meigo Nazareno que já estava operando na minha vida. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Eu fui crescendo como qualquer criança normal, e através dessas influências malignas, desse trabalho que foi feito para destruir a minha vida, para ceifar a minha vida da face da terra, eu fui acometido também de uma enfermidade por nome de epilepsia. Eu sofri, na verdade, 1 ano consecutivo com essa enfermidade, epilepsia. E ali eu tomava muitos remédios, tomava um remédio por nome de Gadernal. Eu dormia 15 horas por dia e sofria com este mal, com esta enfermidade. E o que aconteceu naquela dispensação era que de 15 em 15 dias eu dava ataques no meio das ruas, no meio das avenidas, nas praças, durante, na verdade, a minha peregrinação ali naquele lugar. E eu tomava muitos remédios, eu tomava medicamentos que eu nem sei o nome. Misericórdia, Senhor, como o adversário escraviza a vida da pessoa. E ali eu passei a minha vida sofrendo com este mal. Na verdade, as pessoas me procuravam, perguntavam para mim, os meus colegas, os meus amigos: por que você desmaia quando está com a gente conversando normalmente? Você cai, você começa a se bater, começa a espumar a sua boca. E eu sofria com esta enfermidade, provocada, na verdade, por influências malignas, influências demoníacas na minha vida. E eu fui vivendo, meu amado, eu fui vivendo desse jeito, sofrendo mesmo nas garras de Satanás, nas entranhas do diabo. E ali o Senhor Jesus, eu creio que já tinha misericórdia da minha vida, me dando livramento de morte, porque muitas das vezes eu encostava perto da piscina para tomar banho ali. O adversário falava a meu ouvido, falava mesmo fortemente, dizendo assim: se tu for lá no fundo, tu vais morrer lá no fundo desta piscina. Eu encostava perto da praia, chegava na areia da praia, o adversário falava aos meus ouvidos dizendo: se tu for lá no meio, tu vai morrer lá, porque vai acontecer aquilo na tua vida, tu vais desmaiar. E ali eu sofria muito com esta enfermidade. Ali, na verdade, quando eu chegava perto do fogo, perto de uma churrasqueira, o adversário falava para mim: vai acontecer e você vai morrer queimado nessa churrasqueira. E eu sofria amargamente com este mal. Mas quando eu levantei as minhas mãos e fiz uma aliança com Jesus e determinei servir a Cristo, seguir ao Senhor, nunca mais eu tive ataques epiléticos. Hoje já faz 6 anos que eu estou no Senhor Jesus. Nunca mais eu tive ataques epiléticos, porque isso é uma doença de origem espiritual. Existem muitas doenças, meus amados, de origem natural. Uma dor de cabeça, um resfriado que você pega, alguma coisa semelhante. Mas existe mesmo a enfermidade espiritual. E aí era Satã que estava agindo na minha vida. Era Satanás que estava me fazendo sofrer naquela época, há alguns anos atrás. Mas quando eu me converti a Cristo, eu peguei as caixas de Gadernal, eu peguei as caixas de medicamento, joguei tudo no lixo, joguei na privada, dei descarga e falei: não preciso mais de vocês, porque Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E hoje eu exalto o nome do Senhor Jesus na minha vida. Jesus é o único libertador, Jesus é o único que pode livrar alguém vivendo dentro de um cativeiro como esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu tive uma oportunidade na minha vida, e as portas começaram a se abrir para mim. Eu já estava bem crescidinho, aonde eu tive a oportunidade de sair para os clubes de futebol. E comecei, na verdade, a ir para vários clubes de futebol. Eu passei num teste
de um clube chamado Vitória, Salvador, Bahia. Em 8 minutos de teste eu já fui aprovado e ali eu fiquei. Mas com essas manifestações contrárias, com essas influências malignas na minha vida, Satanás, ele é oportunista. O diabo, ele é oportunista, ele não tem também misericórdia. Deus, ele abria as portas para mim, mas o adversário fazia com que as portas se fechassem. Eu estive ali no clube do Vitória, e ali, na verdade, sendo escravo de Satanás, sendo tapete do diabo, eu levava muitos jovens a práticas tremendas, a práticas demoníacas. Levava para as boates, levava para as noites. Eu era o boêmio mais novo da concentração. O adversário começou a me levar ao vício do alcoolismo, ao vício do cigarro. O adversário começou a me escravizar neste mundão das drogas, neste mundão da prostituição. E ali eu levava muitos jovens comigo à perdição, muitos jovens a cometerem, na verdade, coisas terríveis que eles nunca imaginariam cometer. E o adversário me usando como instrumento nas suas mãos ali no Vitória, aonde os homens entraram, na verdade, em uma reunião e disseram: ele não pode mais ficar aqui, ele não pode mais permanecer neste lugar, porque ele não é um atleta de futebol, ele é um marginal. E ali eu saí envergonhado do Vitória, ali de Salvador. Eu morava ali na boca do rio, ali na verdade no bairro de Salvador. Eu morava na boca do rio, um bairro de Salvador. E ali eu vivi muito tempo. Ali eu fui bajulado, ali eu tive toda a mordomia. Eu vi muitas pessoas ali dentro também que moravam comigo na concentração, que também tinham uma vida totalmente errada, totalmente destruída, que só a misericórdia do Altíssimo. E tem muitas pessoas que pensam sobre o jogador de futebol: ah, ele é feliz, ele é contente, ele é realizado na vida. Mas, entre aspas, meu amado, o jogador de futebol que não tem Jesus, ele é infeliz, ele é na verdade miserável, ele é pobre, ele é nu, como diz a palavra de Deus. Mas o jogador de futebol que veste a camisa do Evangelho e que carrega Jesus num coração, este sim, com certeza, é feliz e vitorioso. Ali estava eu, de repente eu fui emprestado para um clube chamado Atlético Mineiro, em Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, na capital mineira. A recepção foi muito boa para mim naquele lugar, eu fui bem recebido ali naquele lugar, era o meu segundo clube. E as pessoas que estavam ali me receberam muito bem, fizeram uma recepção muito calorosa para me receber ali. Porque dentro de campo eu era nota 10, mas fora de campo eu deixava a desejar. A conduta moral, o comportamento não condizia, na verdade, com as normas do clube. Então eu era reprovado. Eu estava naquele lugar e de repente as influências malignas naquele lugar, na minha vida, eu venho a conhecer que eu considero aquilo como meu fundo do poço. Eu venho a conhecer ali dentro, no caso, o mundo do homossexualismo. Eu conheci de cabeça, eu conheci a fundo. Eu era, na verdade, meus amados, praticante ali daquela prostituição que só a misericórdia de Deus, envolvido com os homossexuais. Existem 2 tipos de homossexuais: existe o passivo, existe também o ativo. Eu era o ativo, fazia o papel do homem, mas não deixava de compartilhar e comer na mesma mesa que aqueles homossexuais comiam. Era uma podridão tremenda através dessas influências malignas, mas o Senhor me tirou de lá. E hoje eu exalto o nome do Senhor, porque o Senhor me libertou desde o alto da cabeça até a planta dos meus pés. E hoje eu posso, na verdade, contar a experiência que eu tive com o Senhor. Talvez você pode perguntar: mas será que ele não tem vergonha? Será que ele não tem, na verdade, vergonha de estar contando isso? Eu não tenho vergonha mais, meu amado. Sabe por quê? Porque antes Satanás era quem me envergonhava, mas hoje eu envergonho a Satanás na minha vida, porque o Senhor arteou a bandeira da vitória na minha vida e me deu a vitória, a libertação que eu tanto precisava. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saí daquele clube envergonhado, os homens me mandaram embora.
as portas se fecharam para mim ali. Eu fui agora para um terceiro clube chamado União São João de Araras, na cidade de Araras, São Paulo. A recepção também foi muito boa para mim, eles me receberam muito bem, porque a gente já tinha aquele autoconhecimento de muitos atletas, de muitos técnicos de futebol, de muitas comissões técnicas. A gente já tinha aquele conhecimento do nosso talento, do nosso futebol. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali em Araras, com 6 meses que eu estava ali naquele lugar, o que aconteceu, meus amados, ali foi que eu comecei a entrar de volta ao mundo das drogas. Eu comecei a entrar de cabeça, e eram drogas como maconha, drogas baratas como lança-perfume, cloroformo, coisas químicas, como, na verdade, o cheiro da loló, drogas como a diazepam, drogas como Roupinol, os comprimidos para louco. E ali eu vivi mesmo aquela experiência amarga na cidade de Araras, naquele clube dos bancários ali no centro de Araras, que só a misericórdia de Deus. Eu entrava todos os sábados à noite, varava a noite ali, na verdade bebendo e usando drogas, prostituição, coisas que só Deus para ter misericórdia, só Deus para estender as mãos. Mas o Senhor, Ele abriu o chuveiro da graça, o chuveiro da misericórdia, e não deixou o adversário ceifar a minha vida ali naquele lugar. Mas os homens também me reprovaram ali e disseram: ele não pode mais permanecer aqui neste lugar, ele não pode mais porque ele não é um jogador de futebol, ele é um marginal, ele é um drogado. E ali eu saí daquele lugar. Quando eu cheguei em São Paulo, na casa dos meus parentes, na casa dos meus familiares em São Paulo, sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Ali estava eu, andando nas ruas de São Paulo, andando nas avenidas, maior tribulação. Eu não tinha mais sentido da vida, eu não tinha mais, na verdade, não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Eu não olhava a vida como ela é na realidade. Os meus olhos estavam obscurecidos, estavam vendados, estavam com escamas. Eu andava nas ruas, nas avenidas de São Paulo igual louco. E ali estava eu atribulado uma certa noite. Uma criança foi usada por Deus em uma das avenidas de São Paulo. Lá passava eu, e ali estava eu atribulado, angustiado no meu coração. E Deus falava através daquela criança a minha vida. E aquela criança chegou a mim, aproximou de mim e disse: jovem, pare, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E eu olhava aquele jovem pequeno, aquele jovem de baixa estatura, e eu olhava o atrevimento, a audácia daquele jovem, e aquela criança me falava, dizendo assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como eu não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus, eu disse: mas eu não estou morto, eu estou vivo da Silva, você não está me vendo aqui não, vivo? E aquele jovem disse para mim: você está vivo na carne, mas está morto no espírito para Deus. Você precisa de ressurreição na sua vida. O Senhor, Ele quer te ressuscitar. Então o que aconteceu ali foi o seguinte: eu ouvi naquela palavra quando eu ia dormir, aquele jovem parece que aparecia para mim e dizia as mesmas palavras. Disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra de Deus ali falava ao meu coração, corria como cachoeira no meu interior, e Deus falava fortemente, e a incomodação era tanto que Satanás falava: vai beber alguma coisa, vai tomar uma dose de cachaça, vai beber um uísque, vai fumar um baseado, vai fumar um cigarro, ver se isso passa, para que tu possa dormir. Mas era o Espírito de Deus já trabalhando no meu coração, era o Espírito de Deus já trabalhando na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus usava muitas vidas para falar comigo no meio das ruas. Pessoas que nunca eu tinha visto na minha frente, pessoas que eu nunca tinha conhecido a procedência delas, a origem delas. Deus usava homens, mulheres, jovens, crianças para falar comigo no meio da rua. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, Satanás não pode impedir, os demônios não podem impedir,
porque a palavra de Deus nos conta que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ali eu saí daquele clube devido também à minha conduta moral, o meu comportamento. Eu fui mandado embora do União São João de Araras. Mas, glória a Deus, porque quando saí dali, eu fui para um clube de futebol chamado Bragantino, em Bragança Paulista. Foi lá que Deus me enviou e foi lá que o Senhor converteu o meu coração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu estava ali, com 4 meses que eu estava ali, jogando ali no Bragantino, servindo aquele clube. Deus usava uma mulher em uma viela, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, para falar comigo no meio daquela viela. E ela disse: jovem, não brinque com Deus. Tu estás brincando com Deus. Deus não é brinquedo, Deus é fogo. Deus usava as pessoas no meio da rua para falar comigo. E era uma coisa linda. E ela deixou algo que não é bíblico, mas que é uma grande verdade. Ela disse: aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. E meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, esta palavra me incomodou de uma tal forma que eu não conseguia dormir de noite. No meu leito estava: aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Isso me incomodava, e Satanás dizia para mim novamente: vai tomar alguma coisa, vai fumar um cigarro, vai fumar um baseado, vai tomar uma dose de uísque. Mas não adiantava, aquela voz era mais forte. Era a voz do Senhor na minha vida. Eu fui para uma competição de futebol. Nós estaríamos ali jogando naquela cidade de manhã. Se caso houvesse um empate, estaria indo para os pênaltis. Se caso houvesse uma vitória, estaríamos indo para a final à tarde. E nós ganhamos aquele jogo ali de manhã. E quando foi à tarde, o que aconteceu? Aconteceu algo glorioso e tremendo. Deus visitava a minha vida fortemente naquele lugar. Foi no último lance daquele jogo. O estádio, para você ter uma ideia, estava completamente lotado. Aquele estádio estava repleto de pessoas, barulho de tambores, instrumentos musicais, apitos que sopravam naquele estádio e um alarido tremendo. No último lance, aconteceu algo sobrenatural naquele estádio. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, Ele entra no estádio de futebol, Ele entra num prostíbulo e tira, Ele entra num botequim e tira. Deus, Ele entra em qualquer lugar e tira, quando Deus, Ele tem propósito na vida de alguém. Quando realmente o Senhor tem plano na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim a faturar no último instante daquela partida tíbia e perônio. Eu faturei minha tíbia e meu perônio. O meu pé, os meus dedos passaram para trás. O meu pé ficou torto. Eu estava usando todos os acessórios de futebol: caneleira, faixa, tornozeleira, meião, chuteira. Estava ali totalmente com sangue quente. Mas no lance bobo que ninguém entendia nada, naquele carrinho chamado no futebol voadora, eu faturei tíbia e perônio. Eu tenho 2 cicatrizes, um do lado inferior, outro do lado exterior. Mas veja bem, eu tenho 2 cicatrizes, um do lado interno, outro do lado externo. Uma cicatriz pegou 18 pontos interno e externo, eu usei pino nesse lugar. E outra cicatriz pegou 17 pontos interno e externo, eu usei parafuso nesse lugar. Eu sofri muito naquele momento, irmãos. Quando eu olhei para os céus, eu não lembrei de amigos, eu não lembrei de parente, não lembrei de pai, não lembrei de mãe, não lembrei de ninguém. A única palavra que veio na minha mente, ou melhor, a única frase que veio na minha mente foi esta: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu estava caído no chão. Os médicos fizeram, na verdade, ali um círculo ao meu redor. Fizeram um grande círculo ali ao meu redor para que eles pudessem me dar toda a assistência que eu precisava. E aquele estádio parou em silêncio, porque é um lance assim muito raro no futebol. Não acontece sempre no futebol, apesar de todo jogador de futebol estar sujeito a isso. E foi naquele lance ali, eu olhei para os céus,
e a voz do Senhor se revelava à minha vida. Naquele momento não era mais os evangelistas no meio da rua falando para mim, não era mais os profetas de Deus usados no meio das avenidas para falar comigo, mas era a voz toda poderosa, a voz de trovão de Jeová, a voz de muitas águas que se revelou para mim naquele momento. E o Senhor falava: jovem, eis que eu falo contigo, e tu estás caído sobre a terra. Eu tenho falado, mas tu não tens dado crédito à minha palavra. Eis agora que tu estás caído, mas eu te levantarei, e tu saberás que eu sou o Senhor teu Deus. A voz de Deus se revelava a mim, meus amados, naquele momento. Hoje eu bendigo ao nome do Senhor, porque Ele me resgatou. Eu fui levado às pressas ali para a clínica, ali para ser medicado. Tirei um raio-x, uma chapa do meu tornozelo, aonde eu tinha fraturado a minha tíbia, o meu perônio. Mas a 100 metros daquele lugar, estava uma mulher de Deus orando. Estava uma mulher de Deus, na verdade, com os joelhos dobrados, buscando ao Senhor. E aquela mulher de Deus recebeu a revelação do Espírito: minha serva, desça até aquele lugar, que era a clínica onde eu me encontrava, porque acaba de chegar um jovem ali, e eu tenho uma obra grandiosa na vida deste homem, desse jovem. Hoje chegou salvação naquela casa. Aquela mulher entrou naquela clínica totalmente cheia da unção de Deus, e ela começou a pregar para mim naquele lugar. Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E naquele momento eu olhava para aquela mulher, o semblante brilhava daquela mulher. Era a unção de Deus, era o Espírito Santo que estava, na verdade, usando aquela mulher para falar comigo. E aquela mulher, na autoridade, ela disse para mim: jovem, o Senhor me mandou aqui. Tinha um senhor que tinha feito uma cirurgia, que estava do meu lado, estava dormindo, para falar contigo, jovem. O Senhor me mandou aqui para que eu pudesse orar por você e trazer uma palavra de salvação à tua vida. E aquela mulher perguntou: tu queres aceitar Jesus? Foi aonde eu senti o pecado, aonde eu senti a desgraça da minha vida, aonde eu senti a minha catástrofe, aonde eu senti a minha assolação total. E eu falei: eu quero saber se esse Jesus me aceita. Ela disse: Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E aquela mulher poderosamente orou por mim, e eu senti as algemas que me prendiam ao pecado serem despedaçadas. Eu senti naquele momento aqueles agrilhões que o adversário me prendia serem despedaçados, aquelas trancas caindo por terra, e o nome do Senhor sendo glorificado na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu estou com 6 anos que sirvo a Deus, 6 anos que sirvo ao Senhor, e eu tenho visto a mão de Deus operando através da minha vida, com sinais e maravilhas. Eu tenho visto Deus cumprindo o ministério em nossa vida, a chamada gloriosa que Ele tem conosco. Bendito seja o nome do Senhor, porque vidas têm sido salvas, muitos mesmos testemunhos de pessoas que têm sido libertas e salvas através da nossa vida. Deus nos usando como um canal de bênção, Deus nos usando como um instrumento glorioso na mão do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. É por isso que esse testemunho é uma bênção. Esse testemunho é de uma eficácia tremenda, porque ele serve para 2 coisas. Primeiro, para a libertação do pecador, para a salvação do pecador. Segundo, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu querido, eu quero te oferecer Jesus, o único libertador. Eu quero te oferecer Jesus, o único que pode restaurar a sua vida, o único canal, o único caminho que pode te levar à presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Eu não quero te oferecer uma religião, porque religião não pode garantir a tua salvação. Eu costumo dizer que religião e nada é igual a nada. Religião é como uma canoa furada, não leva a sua vida a lugar nenhum. Religião é como rótulo de cachaça, muda o rótulo, mas o veneno é o mesmo. A palavra religião quer dizer religar uma coisa com a outra. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, religando a humanidade com Deus. Mas hoje a religião tem sido motivo de manipulação.
homens devorando homens, homens manipulando outros homens, é cobra engolindo cobra, e só a misericórdia de Deus para fazer com que isto venha a ser varrido mesmo, em nome de Jesus, e que prevaleça o Senhor em nossas vidas, aquele que pode nos garantir a vida eterna e a nossa salvação. Louvado seja o nome de Jesus. O Jesus que eu quero te apresentar também não é o Jesus que está na parede da sua casa, grudado, pregado na cruz, na parede da sua casa, um Jesus morto que não pode fazer nada, mas é um Jesus vivo e poderoso, um Jesus que se manifesta. Eu que pensava que Deus não falava com o homem, já pensou? Era um jovem cheio, na verdade, de tantas coisas na minha vida, era um jovem cheio de tantas práticas, que só Deus para me livrar de tudo isso, só Deus para me guardar de tudo isso. Eu tinha uma visão distorcida de Jesus, eu olhava Jesus apenas como um herói do passado, o homem que foi e que não é mais, o homem que fez uma atitude heróica no passado e que hoje não representa mais nada e que hoje está no seu lugar. Mas Jesus é um Deus que fala, é um Deus que se revela. Eu que pensava que Deus não falava com o homem comedor de feijão, comedor de arroz, de bife, de ovo, mas o Senhor falou ao meu coração, à minha vida, e me deu uma libertação poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que eu quero te trazer, amado, não é esse Jesus que está grudado na parede da sua casa. Louvado seja Deus, que não pode fazer nada por você, nem tampouco um Jesus de Lapa, nem um Jesus de praga, mas Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor, o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que através desta ministração tu seja impactado com o poder de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele está abrindo a janela dos céus, está liberando sobre a tua vida, está abrindo o celeiro dos céus, está despejando sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, nesta dispensação, nessa oportunidade, que tu possa estar nos ouvindo através desta ministração e desse testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu era tão arrogante no mundo que Satanás, ele colocou uma besteira na minha mente. Eu não gostava de nada que começasse com a letra P. Veja como Satanás me dominava. Tudo que começasse com a letra P eu não gostava. Eu não gostava de pai, não gostava de professor, eu não gostava de polícia, não gostava de político, eu não gostava de pobre, eu não gostava de preto, não gostava de nada que começasse com a letra P. Até que um dia alguém me apresentou o príncipe da paz, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, e este eu abracei, estou com ele até hoje. Louvado seja o nome do Senhor, e jamais largarei dele, porque a minha alma está casada com a alma dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te enriquecer, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria fazer uma oração, que Deus possa estar visitando mesmo a tua vida, a tua família, o teu celeiro, o teu trabalho, aonde você estiver, que Deus possa estar te alcançando. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de poder e glória, eu sei, meu Pai, que muitas vidas têm sido tocadas, Senhor. Eu sei que muitas vidas têm sido edificadas por Ti, ó Pai. E eu quero orar agora por esta, que nos ouve, meu Pai, através, meu Deus amado, desse testemunho. Eu quero Te pedir, meu Senhor da glória, esta vida, meu Pai, que se encontra totalmente do outro lado, e ela diz: eu amo Jesus, mas meu negócio é Jesus de lá e eu de cá. Ela não quer entrar pela porta da salvação, Senhor. Ela não quer, Senhor, ter uma experiência contigo. É por esta vida que eu oro agora, Pai. Esta vida que se encontra no mundo das drogas, esta vida que se encontra, meu Pai, ó Deus, no mundo da prostituição,
E nós sabemos que as drogas matam, mas Jesus Cristo salva. As drogas destroem, mas Jesus Cristo constrói. Ó Senhor, eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus, por esta vida que tem sido escrava do diabo, escrava de Satanás. Eu quero te pedir libertação total por esta vida, porque Tu és o grande Redentor, o grande libertador. Senhor, esta vida que se encontra no alcoolismo, Pai, na cachaça, liberta, Senhor. Meu Deus, entra com a providência, toca no coração, Senhor, tira o coração de pedra, ó Deus, e põe um coração de carne, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Esta vida que se encontra, ó Deus, laçada pelo adultério, e ela persiste em continuar, meu Deus, vai de encontro agora, liberta com o Teu sangue, derrama o Teu poder, ó Espírito Santo, entra com providência, entra com atitude gloriosa, meu Senhor, desde o menor até o maior, vai de encontro agora, meu Senhor, desde o mais moço até o mais velho, entra com providência, xarabe a canto, alabre a sui de comanai, entra na vasson de comanácia. Espírito de Deus, eu creio na libertação, eu creio, meu Pai amado, ó Deus, no resgate dessas vidas, porque o Senhor é o Deus da salvação. Ah, Senhor, que os muros da sua casa possam se chamar louvores, e que as portas possam se chamar salvação, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu lhe peço nesta hora, neste momento, vai de encontro, meu Deus, vai de encontro e faça a diferença, muda a história desta vida, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar também, Senhor, pelos Teus servos, pelos aqueles que já se encontram em Ti, Senhor, pelos Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, se muitos têm sido provados, muitos têm sido, meu Pai amado, ó Deus, até mesmo testado por Ti, passando lutas, passando, meu Pai, ó Deus, momento difícil, eu quero orar, Senhor, muda a sorte, vira o cativeiro, Senhor, traga a bênção da paz, traga a bênção da prosperidade, traga a bênção, Senhor amado, ó Deus, da abundância no lar, na família, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar para a glória e para a honra do Teu santo nome. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e seja feliz ao lado de Jesus Cristo Nazareno. Que Deus abençoe. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.